Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto que o pastor Valmir Vieira escreveu para o Manancial. Esse texto chama-se Como Ter Orações Atendidas. O Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, só para reforçar, eu não escrevi uma linha sequer do texto. Eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Isto dito, vamos iniciar orando? Senhor Deus, pedimos que Tu possas trabalhar em nosso coração, para que nós possamos refletir a respeito da oração e que nós possamos ser fortalecidos nessa aprendizagem tão importante, para que possamos progredir na nossa vida cristã. Perdoa-nos, Senhor, nas coisas que fazemos errados e transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, o nosso texto bíblico hoje é Mateus 6, versículos de 5 ao 15. E diz assim, Jesus dizendo aos discípulos: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pés, nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará você. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Bom, irmãos, então os nossos dois versículos-chave são o 7 e o 8, que diz: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Bom, então, antes de iniciar qualquer coisa, eu gostaria de lembrar que as orações são sempre atendidas, né? Não existe nenhuma oração que não seja atendida. A única oração que não é atendida é aquela que não foi feita. Então, se você, meu irmão, orou a Deus, se você pediu alguma coisa e a resposta ainda não veio, não se desespere. A seu tempo, o Senhor vai falar com você. Então, tranquilize o seu coração. Entenda que a chave da vida cristã, a chave do sucesso no nosso desenvolvimento espiritual é a oração. Sempre a oração. E nós oramos muito pouco. Eu, especialmente, acabo fazendo um monte de coisas durante o dia e não oro tanto quanto deveria. Eu oro sim, quando eu vou para o trabalho, quando eu como, andando, eu oro várias vezes ao dia, fazendo muitas coisas. Mas realmente, aquela oração de me fechar no quarto, dobrar meus joelhos e ficar ali com o Senhor, eu tenho muita dificuldade, eu confesso. E eu estou em construção. Eu creio que
eu vou melhorar nesse aspecto. É um desejo do meu coração. Então, eu espero que você também, meu irmão, faça a sua análise, né? Em qual parte da oração você deve melhorar, ou se não deve, enfim. Mas é uma reflexão que nós temos que ter, não é? Porque quanto tempo nós temos gasto com Deus em oração? Louvando, fazendo as nossas petições, agradecendo, né? Enfim, oração é uma parte fundamental. Então, eu creio, né, que se nós lêssemos mais a palavra de Deus, nos aplicássemos mais no estudo dela e nós orássemos mais, nós seríamos muito mais bem-sucedidos. Porque na oração a gente tem a orientação de tudo que a gente tem que fazer. Fazer de bem, fazer de correto, fazer de acordo com a vontade de Deus. Então, na medida que nós temos uma conexão realmente forte com o Senhor, a gente vai saber adorar, a gente vai saber o que nós temos que pedir e não vamos nos frustrar, né? Porque, obviamente, se a gente caminha com Deus, a gente vai fazer os pedidos, as petições de acordo com a vontade dele e não vamos nos frustrar. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso texto. O nosso texto diz assim, ó, que as orações fazem parte da disciplina espiritual. Então, uma pessoa que ora pouco, ela não tem uma disciplina, uma boa disciplina espiritual. Por quê? Porque as orações nos aproximam de Deus e acalmam os nossos corações nos momentos de dor. Então, para que a gente tenha certeza de que serão atendidas, a gente precisa combinar a nossa oração com algumas coisas aqui que o pastor Valmir Vieira elencou, ele listou aqui. Então, a primeira coisa delas é que a gente tem que orar em nome de Jesus, né? Isso aí é fundamental, porque o Senhor é o único intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, né? Então, não adianta orar em qualquer outro nome, pedir para qualquer outro ser ou entidade. É Jesus Cristo, a nossa orientação bíblica para que a gente possa ter as nossas orações atendidas. Aqui na palavra está dizendo, é Jesus Cristo. Então, é só a palavra que importa, a palavra de Deus, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, Jesus Cristo veio aqui para quê? Para que ele pudesse nos salvar, nos resgatar e pudesse ser o nosso intercessor. O Espírito Santo também traduz as nossas orações para o Pai, com gemidos que a gente não pode nem expressar, mas ele leva as nossas orações para o Pai. Outra coisa, a gente tem que ter comprometimento com o Senhor, né? Em João 15, 7, está dizendo assim, que se a gente estiver em Deus, no Pai, e as palavras dele estiverem em nós, a gente pode pedir qualquer coisa que vai ser feito. Mas para isso, nós temos que ter a palavra em nosso coração. A Bíblia diz, inclusive, que se a gente andar com a palavra no coração, a gente não vai pecar contra Deus. Então, a gente tem que esconder a palavra no coração para não pecar contra Deus. Então, como é que a gente faz para ter a palavra? A gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, aplicar tempo nisso. Outra coisa que vai levar as nossas orações a serem atendidas é a obediência. Então, se a gente for obediente à palavra do Senhor, em 1 João 3,22 diz assim, que qualquer coisa que a gente pedir, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, não é bagunçado assim, então eu vou pedir um carro, uma casa, eu quero só bens, né? Eu quero ficar rico. O Senhor pode te dar tudo isso. Pode. Mas não é assim que funciona. Nós temos que orar em nome de Jesus, ser comprometida, ser obediente e pedir coisas que não sirvam só para nossa alegria e para nossa glória e para nossa satisfação. Senão o Senhor não vai nos atender, porque tem coisas que a gente pede que nos destrói. Tem coisas também que nós pedimos e
não são coisas justas, né? Não são coisas que a gente se prepara para receber. Então, aqui no 5, diz assim, que a gente tem que andar com justiça, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Está em 1 Pedro 3,12. Então, assim, você é crente, é temente a Deus, você lê a Bíblia, você vai fazer um vestibular, mas você não estuda. Você não estuda, você não se importa, você não pega no caderno. Chega na hora da prova, você faz uma oração, Senhor, me ajuda aqui a fazer a prova. E tem aquela outra pessoa que não acredita em Deus, não acredita em nada, mas ele estudou muito para o dia da prova. Quem você acha que vai ser beneficiado nesse dia? Porque as misericórdias são do Senhor, Ele dá para quem Ele quer. Então, você pede uma coisa, mas não se esforça para obtê-la, né? Então, fica difícil, né? Então, nós também temos que ser justos nos nossos caminhos e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa é que nós temos que confiar. Em tudo quanto pedires na oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Então, a palavra diz que se a gente pedir com fé, a gente vai receber. Então, é assim, irmãos, uma coisa é atrelada à outra. A gente tem que ter fé, tem que ter confiança, mas tem que ter obediência, tem que pedir em nome de Jesus, a gente tem que andar com justiça. Enfim, todas essas coisas vão fazer com que a nossa oração seja atendida. Outra coisa que diz aqui que a gente tem que pedir segundo a vontade de Deus. Então, lá em 1 João 5,14 diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, assim, é como um filho que a gente tem, né? Se ele é um filho próximo, se ele anda conosco, ele está sempre em casa, ele sabe como a gente pensa, ele sabe quais são os planos que nós temos para ele, ele faz solicitações para nós que sejam adequadas com aquilo que nós temos planejado para ele. Agora, se é um filho que não está nem aí, vive na rua, não está nem sabendo o que está acontecendo com a família, vai pedir as coisas mais absurdas e a gente não vai atender. E o pai vai fazer a mesma coisa com a gente. Outra coisa que eu creio que é importante é que a gente persista, né? A gente tem que bater na porta que ela vai ser aberta, a gente tem que buscar e a porta vai abrir, né? A gente deve acordar de madrugada, orar, fazer propósitos com Deus. Eu penso assim, contar para Deus os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos segredos. Lembra das lutas lá do Jabó que a gente estudou? Que a gente, como Jacó, a gente tem lutas espirituais, a gente tem coisas que nós temos que vencer, é através da oração, e só através da oração, não tem outro jeito. Outra coisa também, eu acho que assim, muitas vezes nós somos teimosos e queremos colocar Deus na parede. Queremos que Ele responda a oração do jeito que a gente quer. E tem gente até que ousa, né, mandar em Deus. Senhor, eu quero que isso aconteça desse jeito. Tem gente que não é tão ousada, mas não percebe a sua própria teimosia. Inclusive, então, eu quero aqui contar uma historinha para vocês a respeito de um homem. Obviamente, essa história vocês já devem conhecer, mas assim, havia um homem que tinha construído a sua casa nos baixos do bairro, né? Ele não morava no alto. Então, começou a chover e começou a ter uma enchente na cidade. Aí, como a casa dele era construída na baixada, começou a ficar inundada. Nossa, e aí o que aquele homem fez? Aquele homem começou a orar. Senhor, permita que a chuva pare. Senhor, permita que a chuva pare. E a chuva cada vez maior, cada vez mais forte a chuva. E ele continuou orando. Aí ele pegou, a chuva continuou muito forte. O que ele fez? Subiu em cima do guarda-roupa e continuou ali orando. Aí o que aconteceu? Veio um homem com uma canoa. Vem pra cá, desce do guarda-roupa, sobe no barco.
na canoa. Ele, não, eu estou orando, estou pedindo a Deus para que ele me salve. E aí continuou ali e não pegou a canoa. Daqui a pouco ele subiu no telhado. Muito bem, e continuou orando. Surge então o corpo de bombeiros naquelas canoas, aqueles barcos motorizados. Ô, senhor, pula aqui e tal. Ele vai, não vou pular não, eu estou orando aqui. O senhor vai me atender. Eu creio que o senhor vai me atender. E o bombeiro foi embora. Muito bem. E aquela inundação continuou forte, subindo as águas. E aquele homem no telhado e mandaram um helicóptero para salvá-lo. Desceram uma cadeirinha com uma corda. Sobe na cadeirinha, vem. Não, eu estou orando, eu sou um homem de fé, vou continuar orando para que pare de chover e eu seja salvo. Moral, a água foi subindo, este homem não sabia nadar e ele morreu. Aí o que aconteceu? Quando chegou lá no céu, a primeira coisa que ele fez foi confrontar Deus. Falou, Senhor, eu sou um homem de fé, eu orei tanto, e o Senhor não me ajudou. Aí o Senhor falou, nossa, como é que eu não te ajudei? Eu mandei uma canoa, mandei um barco e até um helicóptero. E você acha que eu não lhe ajudei? Então, irmãos, é isso, né? Grosso modo, às vezes a gente pensa que Deus tem que responder a oração do jeito que a gente quer. Mas Ele vai responder segundo a sua vontade, oportunamente e da maneira que Ele entender que é melhor para nós. Amém? Bom, meus irmãos, eu termino aqui lendo a última frase do manancial que diz: mais que listas de pedido, nossas orações devem ser listas de gratidão e louvor a Deus. Eu acabo aqui com um abraço fraternal, um abraço de ursa e, lógico, a nossa palavra de ordem que é saudades.